de a separação das 12 tribos de Israel, 10 ficaram como sendo chamados os judeus, e os outros dois, as outras duas tribos, eram os samaritanos. E eles tinham uma briga terrível, até mesmo dizendo que o verdadeiro templo, o verdadeiro lugar de adorar a Deus, para os judeus, era aonde era o monte onde estava construído o grande templo. Já os samaritanos achavam que era o Monte Gerizim. Então lá eles construíram outro templo. Eles se odiavam. Eles não se consideravam irmãos que vinham de um mesmo tronco familiar. Então, nesse status, os judeus não respeitavam, não consideravam, achavam que eles eram impuros, e eles tinham algumas diferenças que a gente até vai falar daqui a pouco aqui. E aí os discípulos foram, João e Tiago. Voltaram e falaram para Jesus assim: Senhor, nenhum samaritano vai nos acolher. Olha só, hein? Discípulo de Jesus. O Senhor quer que a gente mande descer fogo do inferno, fogo do céu, perdão, do céu, porque fogo e inferno, né? Fogo do céu, para exterminar todos os samaritanos? Tamanho ódio, raiva, né? Tamanha divisão que eles sentiam com relação aos samaritanos. Aí Jesus diz assim, começa o ensinamento aí. O Filho do Homem não veio para exterminar vidas, mas para salvar vidas. Vamos para Jerusalém pelo outro caminho. Jesus não fazia nada à toa, né? Aí chegando em Jerusalém, eles estão entrando no templo, cansados da viagem, não tiveram acolhimento, não descansaram. Chegando no templo, eles são abordados por um doutor da lei. Vão guardando esses nomes, samaritano, doutor da lei. E perguntam assim para Jesus: Senhor, que eles já estavam de olho em Jesus. Senhor, o que eu preciso fazer para entrar, herdar o reino dos céus? Jesus diz para ele: o que diz a lei? A lei deles, né? A Torá. Aí ele responde que para entrar que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus então diz a ele: faze isso e entrará no reino dos céus. E aí, não satisfeito, eles queriam pegar Jesus. Ele diz assim: Senhor, quem é meu próximo? Olha a pegadinha. Parece até pegadinha de prova, né? Quem é meu próximo? E aí Jesus então diz, conta a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jericó a Jerusalém. Jericó é uma cidade que fica mais ao norte. E foi assaltado. Os ladrões levaram tudo que era seu, bateram nele e ele ficou caído no chão. Passou um sacerdote. Vão guardando aí o nome. Passou um sacerdote. Viu o homem caído e foi embora. Logo depois, passou um levita. Viu o homem caído e foi embora. Em seguida, passou um samaritano, olhou para o homem, limpou as suas feridas, colocou no seu cavalo, levou para uma cidade próxima, deixou o homem numa hospedaria e ainda disse ao hospedeiro: eu vou continuar minha viagem, mas depois eu volto. Cuide bem desse homem. Se tiver mais alguma despesa, eu pago quando retornar. Jesus contou isso. Aí virou para o doutor da lei e falou assim: quem foi o próximo do homem caído?
E o doutor da lei respondeu: aquele, não falou o nome, aquele que agiu com misericórdia. Então a gente conta a parábola do bom samaritano. Eu não vou aqui, a palestra não é sobre a parábola do bom samaritano, mas vocês observaram que nessa parábola, nessa história, nós já temos vários personagens que, se a gente não souber o que eles representam, a gente não consegue compreender a parábola. Eu já dei um spoilerzinho de que os judeus e os samaritanos não se bicavam, como a gente diz. Então, vamos começar aqui a mostrar para vocês como era o desenvolvimento daquela sociedade. Eu te coloquei uma música, mas eu vou passar a música. Não vou seguir. Bom, vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec diz assim: esta obra é para o uso de todo o mundo. Nela, cada um pode buscar os meios de adequar a sua conduta à moral do Cristo. Ele se referia aí ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele estava explicando e como ele elaborou isso, o que ele fez. Ele não quis fazer um evangelho novo, ele pegou a parte moral dos evangelhos, porque o evangelho que a gente está falando é o Novo Testamento, tá? A parte moral, que é intocável, que todos os cristãos ficam, não discutem, não debatem, a parte moral ela é única. Ela não muda ao longo do tempo. Ele pegou a parte moral, algumas passagens, e foi fazendo reflexões, e com auxílio também dos espíritos, que através de diversos médiuns, e isso ele explica na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que através de diversos médiuns vão também esmiuçando algumas passagens. E assim ele elabora o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por que a gente trouxe esse trechinho, né, para nós, para fazer uma introdução para nossa reflexão de hoje? Porque a obra, o Evangelho, a moral do Cristo, é para o uso de todo o mundo. Eu adoro os espíritos na codificação, quando falam que é para o uso de todos, é para todos, é perdoar todos, é sempre. Então, é para todo o mundo. Todo mundo, não é só para o espírita, não é só para o evangélico, não é só para o católico. É para todos. É para quem tem, quem não tem religião. É para quem é material. É para todo mundo. Porque essa moral é única. Ela é oriunda das leis divinas. E Jesus veio trazer para nós a explicação, a orientação e a exemplificação. E é para o uso. O que é usar? Usar é trabalhar com isso, colocar em prática na nossa vida. Então vamos lá. Bom, notícias históricas. Para compreender melhor algumas passagens do Evangelho, é necessário conhecer o valor de certas palavras, que neles são empregadas frequentemente e que caracterizam a situação da sociedade judaica e dos costumes naquela época. E aí eu faço um parêntese. É necessário conhecer não apenas certas palavras, mas os personagens também, para a gente poder compreender, né, como era aquela sociedade. Lembrando que nós estamos no ano de 2025, então o ano zero, né, existe uma controvérsia aí com relação à data correta que Jesus nasceu, né? O 25 de dezembro é uma escolha, mas o ano, né? Então, o ano zero seria o ano que Jesus nasceu. Então, a gente está falando de uma sociedade de 2025 anos atrás. Bom, como era a estrutura política da época? Porque isso é importante. Por quê? Nós sabemos que
houve uma grande expansão do Império Romano naquela época. Então, o Império Romano era quem dominava, quem tomava conta daquela região da Palestina. É importante ressaltar que aquela região era dividida em três, não tem no slide não, por isso que eu vou falar. Era dividida em três regiões: a Judéia, a Pérea e a Galileia. Lembra? Um certo Galileu, né? Ele estava na Galileia. Jerusalém ficava na região da Judéia. E o grande templo, onde eles iam fazer, né, onde ficava o sumo sacerdote, olha aí, mais um personagem. Esse grande templo ficava em Jerusalém e foi destruído no ano 70 depois de Cristo, que é lá onde tem o Muro das Lamentações. Alguém aqui já ouviu falar do Muro das Lamentações? Que é um local de peregrinação para os judeus, muito importante para os judeus até hoje, é o Muro das Lamentações. Como era a estrutura política da época? Era o domínio romano. Pilatos era o governador romano na Judéia. Esta estrutura era também dividida entre Herodes, que era um rei, mas era um rei, não era um rei de sucessão, existia uma sucessão. A parte da Judéia, da Pérea e da Galileia eram governadas por governantes locais e por um principal que era Herodes. Esses governantes locais, assim como Herodes, eram nomeados pelo Império Romano. E nessas regiões também haviam governadores, representantes do governo romano, do Império Romano. Pilatos, a gente fala dele porque ele é uma figura muito importante naquela região e nós sabemos que foi uma figura atuante no julgamento de Jesus. O rei Herodes Antipas era um rei que governava porque eles chamavam de rei, tá? Governava quando Jesus foi condenado à morte. Há uma observação. Os judeus não podiam condenar ninguém à morte, à pena de morte. Somente os romanos. Mas eles podiam fazer um processo e incriminar alguém e entregar. Por que Jesus foi entregue a Pilatos? Porque Jesus, no processo, que foi na denúncia, vamos falar assim, num termo bem jurídico, a denúncia, aquela acusação contra Jesus, foi feita pelos judeus. E a gente vai ver de que maneira. Foi feita por eles. Mas eles não podiam sentenciar à morte. Eles podiam fazer todo o processo, mas quem tinha que dar essa sentença eram os governadores locais, na verdade, os romanos, e foi Pilatos que fez isso. Nem foi Pilatos, né? O que Pilatos fez? Ele falou para quem o povo escolher. Ele falou para o povo escolher, não foi? Por quê? Porque naquela época, nessa festividade também da Páscoa, porque foi na época da Páscoa, foi na Pessa, que é a Páscoa dos judeus, nessa época era comum o governador romano, que no caso era Pilatos, soltar, né, conceder o benefício, como é que é o nome mesmo que fala hoje em dia, gente? O indulto, isso aí, o indulto para o criminoso. Só que ele sempre fazia isso na época da Páscoa, um criminoso judeu, tá? E aí, quando ele recebeu, já tinha lá os caras que ele ia tentar soltar. Só que quando ele recebeu Jesus, ele estava com um abacaxi na mão. Ele conversou com Jesus, ele falou, gente, esse homem não tem condenação. Vou mandar dar uma chicotada nele e o povo vai ficar feliz. Só que os judeus não queriam. Os judeus realmente queriam, não todos, né, gente? A gente vai falar quem aqui, né? Os cabeças do negócio
queriam que Jesus fosse morto. Eles não queriam, né, apenas castigar Jesus. Eles queriam que Jesus desaparecesse do raio de visão deles, porque para eles Jesus era uma ameaça. Então, e aí tá ali, ó, o Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o conselho religioso e judicial dos judeus. Então, Jesus, o processo de condenação de Jesus, né, foi organizado e julgado pelo Sinédrio. A gente vê isso em filmes que falam sobre Jesus, né? Aqueles homens reunidos no templo, nas sinagogas, falando, discutindo, né, quais os crimes que Jesus cometeu. Vocês sabem quais os crimes que Jesus cometeu? Por que ele foi condenado? Eles diziam que ele era um impostor porque ele dizia que era rei. Que ele era um agitador de multidões. E era uma grande ameaça a Roma. Por isso que ele foi levado a Pilatos. E existia dentro dos judeus, né, da organização judaica, uma autoridade religiosa. A maior autoridade religiosa era o sumo sacerdote. Bom, olha quanta gente a gente já está falando aqui, né? Vamos agora falar. E havia também movimentos de resistência. Havia os rebeldes. Por quê? Alguém que gosta de pagar imposto? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Vamos falar que gosta, que ninguém gosta. Você imagina que os judeus gostavam de pagar imposto? Não gostavam. Ainda mais porque eles achavam que os romanos eram pecadores, porque acreditavam em vários deuses. E eles tinham uma relação. Os romanos deixavam os judeus terem uma certa liberdade. A liberdade religiosa, ter algumas terras, mas tudo de acordo com as determinações dos romanos. Eles tinham ali uns acordos de cavalheiros, mas mediante o pagamento de impostos. Tudo que eles comercializavam, tudo que eles cultivavam, tudo tinha imposto. Então, os judeus não gostavam, porque eles haviam se libertado da escravidão do Egito, mas depois caíram no domínio dos romanos. Então, eles ficavam muito aborrecidos, eles toleravam, né? Então, tinham movimentos de resistência, porque naquele tempo, principalmente na organização judaica, não existia uma separação rígida entre religião e política, porque todos eram religiosos. É um grupo eminentemente religioso. Então vamos lá, vamos seguir. A estrutura política dos judeus no tempo de Jesus era uma mistura de controle romano e autonomia religiosa local, marcada pela tensão entre os governantes romanos, as autoridades judaicas e os diferentes movimentos sociais e religiosos. Porque dentre os próprios judeus havia essa diferença. Eu não falei dos samaritanos? Os samaritanos eram uma dissidência. Não era nem exatamente uma dissidência, mas era uma divisão dos próprios judeus. E havia outros também. Agora vamos entrar aí nesses personagens com mais detalhes. Os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram membros da tribo de Levi, descendentes de Arão, irmão de Moisés. Arão é irmão de Moisés. Sabe Moisés? Das tábuas, dos 10 mandamentos, que guiou os judeus através do deserto, passou pelo Mar Morto, libertou dos egípcios. Então, os membros da tribo de Levi, os descendentes de Arão, que era irmão de Moisés, esses eram os sacerdotes. Somente esses eram sacerdotes.
Quê? Aí a gente vai falar deles depois. Porque ele fala na parábola do samaritano, né? Eles tinham um papel central no sistema religioso. Somente os sacerdotes podiam realizar determinados cultos e fazer os sacrifícios. Sacrifício, Andréia, é sacrifício. Porque dentro da religião judaica há cerimônias que se fazem sacrifícios. Sacrifícios de animais. Aí a gente fala assim, ai, mas eu achava que era só o candomblé que fazia isso. Ai, eu achava só que eram as religiões de matriz africana. Não, há muitas religiões, há muitas tradições que ainda fazem sacrifícios de animais. Há determinados cultos, principalmente os judeus ortodoxos, hoje ainda fazem. É, o Cordeiro de Deus. A história do Cordeiro de Deus é muito interessante. Depois a gente até um dia pode falar sobre isso. O sumo sacerdote, tem o sacerdote. O sumo sacerdote, que é o supremo sacerdote, vamos colocar os padres, os bispos e o papa. O sumo sacerdote é o papa. Era a autoridade máxima. Tinham funções, os sacerdotes todos, tá? Funções religiosas, sacrifícios e ofertas. Eram intercessores, eles intercediam, eles cuidavam de uma pureza ritualística e ensinavam a lei. Que lei, André? Código Civil, Código Penal? Não. A lei deles, ela estava contida na Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Que é o quê? O Antigo Testamento, sabe a Bíblia? Nossa, é o Antigo Testamento e mais alguns artigos que são prescrições diárias, igual um código mesmo. Tem que fazer isso, a história de lavar a mão, tá tudo é o Antigo Testamento. Aquela Bíblia completa que a gente usa hoje, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento é depois de Jesus. Não faz parte, o Novo Testamento não faz parte da Torá, do livro sagrado dos judeus, que é o mesmo livro até hoje, tá, gente? Então, eles ensinavam, eles pregavam. Pode perguntar. Os sacerdotes compunham o sinédrio, é isso? Também. A gente vai falar. Também. Era uma classe privilegiada e influente. Então, os sacerdotes, eles faziam parte de uma classe privilegiada e influente, inclusive com os romanos. Eles tinham lá uma boa parceria com os romanos. Eles tinham, inclusive, os sacerdotes, possuíam terras, propriedades, viviam muito bem. Jesus criticava os líderes religiosos, incluindo os sacerdotes, aí a gente vai ver que tem outros líderes religiosos, por sua hipocrisia e corrupção. Denunciava o uso do templo para exploração comercial e enfatizava a importância da verdadeira adoração em espírito e verdade. Isso está em Mateus 21, 12, 12. Lembra da passagem de Jesus, quando ele expulsa os vendilhões do templo? Por quê? Na parte de fora do templo, lembra que eles faziam sacrifícios? Ali era um grande comércio a céu aberto. Venda de animais, venda de alimentos. Então Jesus um dia entra ali e vê aquela bagunça toda, como se fosse uma feira. E ele fala, o que vocês estão fazendo na casa do meu pai? Na casa de Deus, o templo sagrado para Jesus, que era um local que deveria ser utilizado para preces, orações, como ele fala, adoração em espírito e verdade, para cuidar do espírito e não para o comércio. Então Jesus criticava, porque esses líderes religiosos, eles eram hipócritas, corruptos. O sumo sacerdote. Lembra que na parábola do bom samaritano, quem foi o primeiro que passou? O sacerdote, não foi? E nem olhou para o homem. Era o maior cargo da hierarquia religiosa. Tinha responsabilidades religiosas e políticas. Ele tinha um grande envolvimento com o governo romano.
era a autoridade máxima em questões religiosas. Era considerado o principal mediador entre Deus e o povo. Então, o que o povo tinha que fazer? Doação. Tinha que dar dinheiro, grana. Além dos sacrifícios, tinha que dar grana. Que quem desse mais, estava bem na fita com o sacerdote e com o sumo sacerdote. E como o sumo sacerdote é quem tinha mais proximidade com Deus, gente, eu estou falando isso, parece que eu estou falando de uma forma pejorativa, mas não é, era como eles acreditavam nisso. Que o sumo sacerdote, ele tinha maior influência, maior contato com Deus. Então ele poderia, né? Imagina, você conhece uma pessoa, né? Uma pessoa importante, influente. Aí o Sidney quer pedir um negócio para essa pessoa. Ele sabe que eu conheço a pessoa, que eu trabalho com a pessoa. Ele vai falar o quê? André, fala lá com ele, né? Ajuda aí. Então, era esse o sumo sacerdote. Ele era o cara que estava assim com Deus. Então, eu vou bajular, eu vou adular, eu vou dar presentes. Por isso que Jesus os criticava de corruptos. Quem desse mais estava melhor, tinha mais chance com Deus. E isso é fato. Era assim que eles agiam. O sumo sacerdote tinha um local no templo, isso não está no slide, mas é uma curiosidade, um local no templo chamado Santo dos Santos. Era um quarto reservado, era uma sala reservada, onde somente o sumo sacerdote podia entrar no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Lá ele entrava, não sei o que ele fazia, mas diz a história, né, a tradição, que o sumo sacerdote ali pedia perdão a Deus por todo o seu povo. Mas como ele era muito influente com Deus, ele pedia perdão para quem ofertava mais. Entendeu? Então, se você tinha recursos, você estava muito bem com os sacerdotes e com o sumo sacerdote. E ele tinha uma relação muito estreita com o governo romano. Durante o julgamento de Jesus, tá? O sumo sacerdote, que era Caifás, foi um dos principais acusadores e presidiu a reunião do Sinédrio que decidiu pela condenação de Jesus à morte. Na verdade, eles achavam que Jesus podia morrer, mas eles não podiam dar a sentença de morte, como eu falei. Então, Jesus foi julgado pelo Sinédrio, que era este tribunal. Jesus criticou abertamente a hipocrisia dos líderes religiosos de seu tempo, incluindo o sumo sacerdote, que ele acusava de se preocupar mais com o poder e o prestígio do que com a verdadeira adoração e justiça. Então, ele também era um crítico do sumo sacerdote, não porque era o sumo sacerdote, mas pela hipocrisia. Os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram um grupo religioso e político judaico. Eles faziam parte do Sinédrio. Membros da elite sacerdotal. Então, os saduceus também eram a elite sacerdotal, aristocratas e famílias ricas de Jerusalém. É como se fosse um grupo que, além de sacerdotes, também eram aristocratas e vinham de famílias ricas de Jerusalém. Tinham também grande influência política e religiosa. Eles aceitavam apenas a Torá, rejeitando tradições orais e interpretativas. Deixa eu explicar para vocês isso. Tem um grupo que a gente vai ver aqui mais à frente. Há uma grande... o ensino da lei religiosa, ele é não apenas o que está na Torá, que é o livro sagrado. Há uma tradição de ensinar oralmente. Então, essa tradição oral, a interpretação das passagens da Torá, eram feitas por um grupo.
mas não pelos saduceus. Eles não aceitavam. É como se eu só aceito o que está escrito aqui, não posso interpretar. Então eles eram, vamos falar assim, um pouco mais radicais, né? Mais presos à letra fria. E agora a gente vai ver o que também. Eles tinham uma visão pragmática, objetiva e literal das escrituras, do que estava escrito. É o que está escrito. É mais difícil, mais fácil, Jesus falou. Não é para eles isso, tá? Mas vamos dar isso como exemplo. Porque eles não tinham nem Novo Testamento. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Para ele, se eles lessem isso, eles iam pensar num camelo passando pelo buraco de uma agulha. Porque é uma leitura literal. Eva saiu da costela de Adão. Era uma leitura literal. Não era uma simbologia. Há um outro grupo que já fazia interpretações e ensinavam oralmente. Mais uma coisinha dos saduceus. Colaboravam com o poder romano para manter sua posição e estabilidade política. Então eles tinham no linguajar que a gente usa conchavo com o poder romano. Tinham um profundo conflito teológico, religioso e político com os fariseus. Lembra que a gente já ouviu também Jesus falar que os fariseus eram como sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro? Esses eram os fariseus, que também é um grupo político e religioso. Por que eles tinham um grupo teológico? A gente vai falar sobre os fariseus. Porque os fariseus, eles adotavam essa tradição da oralidade e da interpretação dos textos sagrados. Então, eles viviam em conflito. Aceitavam apenas a Torá. Eu já falei isso, repeti esse negócio. Apenas a Torá, rejeitando tradições orais e interpretativas. Os saduceus, olha só que é importante, não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição. Acreditavam em Deus, mas não esperavam nada após a morte. E eles eram sacerdotes. Somente o serviam a Deus, tá? Esperando recompensas temporais, recompensa agora. São mencionados no Novo Testamento, onde aparecem em confronto com Jesus e outros grupos religiosos, como os fariseus. Agora vamos falar dos fariseus. A gente acha que é só os fariseus, né? Olha quanta gente tem. A gente sempre fala dos fariseus e acha que é tudo a mesma coisa. Eu vou falar para vocês, eu nesse trabalho de estudo, de pesquisa para fazer essa reflexão com vocês, eu também aprendi um monte de coisa. Porque eu também confundia um pouco esses personagens. Era um grupo religioso e político. Valorizavam a Torá, o livro sagrado, e a tradição oral. Tinha uma importância na vida religiosa e social. E nós vamos chegar no grande motivo para isso. Crença na ressurreição e no mundo espiritual. Tinha uma grande influência na vida religiosa das comunidades. Por quê? As comunidades mais afastadas, eles não tinham templo. O templo era só em Jerusalém. Eles tinham sinagogas, como se fossem pequenas igrejas, pequenos locais onde eles faziam os estudos. E os fariseus, eles eram muito bons na tradição oral, muito bons na interpretação também. Então, eles eram respeitados pelas comunidades locais. Eles eram muito respeitados. Eles eram tidos como homens puros. Não como homens santos, como quase santos, vamos falar assim, como os sacerdotes. Mas eles podiam oficiar, eles podiam falar. Inclusive nas sinagogas, qualquer um podia falar. No templo, não. Pregar. Nas sinagogas, para qualquer um. Por isso que Jesus, que não era um sacerdote, nem era um fariseu, nem era um doutor da lei, podia pregar na sinagoga. E ele pregava. A passagem de Jesus que aparece ele pregando nas sinagogas. Então, eles tinham uma influência. Eles resolviam algumas questões. Eles davam, como eles tinham uma tradição oral, conheciam a Torá,
como eles tinham essa crença na ressurreição e no mundo espiritual, eles conseguiam fazer com que o povo, vamos falar, o povão das comunidades mais afastadas e simples, tinham mais esperança, tivessem mais esperança. Então é por isso que eles tinham essa grande influência. E a gente acha, eram intérpretes e mestres da lei, né? Da Torá. Eram apegados à lei mosaica, aos 10 mandamentos, às leis trazidas por Moisés. Eram críticos a qualquer renovação. Por isso que eles eram muito críticos de Jesus. Quando Jesus falava que você pode fazer o bem no sábado, não, mas está escrito que não pode trabalhar sábado. E aí Jesus estava sempre em confronto com eles. Tinha uma parte ativa nas controvérsias religiosas, que como eles interpretavam a Torá, interpretavam as leis, eles viviam em grandes discussões. Tinham orgulho e desejo de dominação, porque eles tinham uma função um pouco à parte dos sacerdotes. Né? Os sacerdotes viviam em birra com eles. Então eles queriam superar isso. Eram orgulhosos, porque se achavam muito inteligentes. E eram muito apegados às práticas exteriores, aos cultos e às cerimônias. Eram extremamente apegados a isso. Né? Para você estar bem com Deus, você tem que fazer todas as práticas religiosas, todos os cultos, todas as tradições. Tinham virtudes aparentes. Eram hipócritas também. Os fariseus frequentemente aparecem nos evangelhos em debates com Jesus sobre a interpretação da lei e das tradições. Jesus os criticou por sua hipocrisia ao enfatizar regras externas, negligenciando a justiça, a misericórdia e a fé. No entanto, nem todos os fariseus foram hostis a Jesus, a exemplo de Nicodemos, que procura Jesus, que se interessa pelo que Jesus falava, da chuva, né? Se interessa pelo que Jesus falava. Então, Nicodemos é um exemplo, ele era um fariseu. E também, esqueci o nome do que cedeu, inclusive, a câmara mortuária onde Jesus... Gente, esqueci o nome dele, vou ver se eu lembro depois. Que era um fariseu também. E que se converte a seguir os levitas. Olha o levita aí. Passou um levita lá na parábola do bom samaritano. Quem eram os levitas? Descendentes da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Lembram que os saduceus também são descendentes da tribo de Levi? Mas qual é a diferença, então, do levita para o saduceu? Saduceu não, os sacerdotes, né? Foram os sacerdotes. São os sacerdotes. Eles tinham uma função de assistência no templo. Eles eram assistentes, eles tinham trabalhos subalternos, tarefas secundárias. Cuidar da música, dos cânticos, da limpeza do templo, vigiar e manter o templo, incluindo a limpeza, tomar conta da entrada do templo, para o templo não ser invadido por ninguém, servir como guarda nas entradas do templo. Em algumas comunidades, atuavam como professores ou escribas e ensinavam a lei. Então, eles também ensinavam. Eles viviam no templo. Eles não tinham terras. Eles não possuíam bens, riquezas. Mas eram muito respeitados por seu papel religioso, porque eles se dedicavam integralmente à vida no templo. Mas eram subordinados aos sacerdotes. Eles dependiam do dízimo e das ofertas, não possuindo terras. Então eles conheciam a lei, né? Conheciam os mandamentos. São mencionados esporadicamente no Novo Testamento, aparecendo em contextos que refletem sua função no templo. Jesus menciona um levita na parábola do bom samaritano. Ai, meu Deus, vou fazer igual o Marcelo Furtado hoje.
Os doutores da lei. Olha quanta gente que Jesus menciona nas suas passagens e a gente não se dá conta de que eram muito importantes nessa época. Também são conhecidos como os escribas. Escreviam, digitavam é ótimo, né? Redigiam textos, interpretações no tablet de pedra. Eram especialistas na interpretação e ensino da lei de Moisés. Alguém lembra aqui de um doutor da lei muito conhecido de nós, de todos nós? Muito conhecido. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um doutor da lei. Autoridade religiosa e jurídica. Os doutores da lei, eles eram chamados, convocados para resolver questões jurídicas, não só religiosas. Eles faziam o estudo das escrituras e tradição, e também cultuavam a tradição oral. Eram juízes em questões legais e religiosas. E eram muito ligados aos fariseus, porque também os fariseus, eles eram grandes interpretadores das leis, das escrituras, cultuavam também a tradição oral, e eles eram muito reconhecidos por sua eloquência, falavam muito bem. Vamos falar, hoje, se fossem espíritas, seriam grandes palestrantes e tal. Então deve estar aí um Haroldo Dutra Dias, quem sabe, né? Que é juiz, um grande palestrante, um grande conhecedor, né? Inclusive um tradutor dos evangelhos, quem sabe, né? Tinham ênfase, né? Davam ênfase na tradição oral e observância rigorosa da lei. Eram críticos de Jesus, respeitados por sua erudição, já falei, e ocupavam lugares de destaque nas sinagogas e banquetes. Vejam bem, eles não eram sacerdotes, eles não podiam fazer a prática dos rituais, mas eles podiam pregar, ensinar a lei e a tradição. Jesus os repreendeu por sua hipocrisia, afirmando que criavam um fardo pesado para o povo com regras desnecessárias. Porque não eram eles que aplicavam a lei? Negligenciando os aspectos mais importantes da lei maior, como a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus desafiou a autoridade dos doutores da lei ao questionar suas interpretações e a tendência a priorizar as regras externas em vez do coração e da verdadeira obediência a Deus, que é o amor ao próximo. Vamos ver quem aparece agora. Os publicanos. Quem eram os publicanos? Esses eram judeus, mas eram coletores de impostos e tributos para Roma. Eles eram os cobradores e coletores de impostos. Muitos publicanos, os publicanos eram judeus, tá? Muitos publicanos tinham terras, ou então arrendavam uma parte de um pedaço, um local, onde ali eles exerceriam a sua tarefa de cobrar impostos. Então, cada publicano tinha uma cobrança de impostos, né, em determinados locais, né, naquele local. E aí, o que eles faziam? Eles cobravam um pouquinho mais. Imagina, a gente já não gosta de pagar imposto. Aí vem o cara e coloca um ágio, coloca um valor maior, que aí eles retiravam para eles. Eles tinham uma fama terrível. Eles eram considerados traidores pelos judeus. Imagina, eles não gostavam de pagar imposto, aí o próprio judeu cobra imposto. Mas por que o romano fazia isso, gente? Era mais barato do que contratar pessoas para fazer isso. Então, eles pegavam aqueles judeus que eram o quê?
corruptos e gananciosos. Então, os gananciosos trabalhavam como cobradores de impostos a serviço de Roma. Então, eles eram o quê? Eles eram socialmente excluídos. Eles eram rejeitados pela sociedade, mal vistos. Eles eram, inclusive, eles eram considerados como todos os outros pecadores, prostitutas, ladrões, assim que eles eram vistos pelos próprios judeus, pelos sacerdotes, por todos. Mas aparecem várias vezes no Novo Testamento. Um dos discípulos de Jesus, Mateus, era um publicano. Jesus foi criticado por associar-se com publicanos e pecadores, o que escandalizou muitos líderes religiosos da época. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus contrasta as personalidades com os valores da humildade do publicano que está indo lá no templo, que sabia, ele achava que ele era pecador também, que sabia que ele estava em erro, cobrando impostos, arrependido, mas continuava cobrando. A arrogância do fariseu, destacando o valor da humildade e do arrependimento. Então, quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, ele exalta a personalidade do publicano, que ia humildemente fazer as suas ofertas. Zelotas. Lembra que lá no início eu falei que havia um grupo revolucionário de guerrilheiros que queriam tomar o poder de Roma à força? Eram esse grupo aí. Era um grupo político e religioso judaico. Nunca está apartado da religião, tá, gente? Eles eram resistência à dominação e submissão a Roma. Eles tinham uma resistência a isso. Eles não aceitavam essa dominação dos romanos. Então, eles trabalhavam pela defesa da liberdade de Israel. Defendiam o uso da força e da violência. Então, eles acreditavam que essa liberdade tinha que ser conquistada a qualquer custo, a qualquer preço, mesmo usando a força e a violência. Eles se identificavam com Jesus quando Jesus falava do reino de Deus. Porque eles achavam que esse reino de Deus era um reino material. Então, eles tinham essa identificação com Jesus. No entanto, eles tinham uma grande divergência com Jesus. Porque a proposta de liberdade de Jesus, primeiro, a proposta do reino de Deus de Jesus não é um reino externo, é um reino interno. É um reino espiritual. E faziam atos de resistência e guerrilha. Fala. Exatamente. Barrabás era um zelote. E tem um personagem que é um dos apóstolos de Jesus, que também foi um zelota. Que era Simão. O apóstolo Simão não é o Pedro não, tá? Ele foi um zelote. Embora os zelotas e Jesus compartilhassem a esperança de um reino de Deus, suas abordagens eram diametralmente opostas. Enquanto os zelotas buscavam uma libertação política e militar, Jesus proclamava um reino espiritual, baseado no amor, na paz e na transformação interior. Jesus rejeitou a violência como um meio de estabelecer o reino de Deus e pregou a paz e a submissão à vontade divina. Então, eles cometiam assassinatos, eles cometiam saques para poder bancar os seus revoltosos. Então, as ações deles eram com o objetivo, entre aspas, positivo, de libertar os judeus da dominação romana, mas de uma forma totalmente oposta à maneira de Jesus. Quem eram os essênios? Era um grupo religioso judaico. Tinha uma vida, era um grupo que vivia muito à parte, muito à parte. Eles tinham uma vida cética. Vamos imaginar que é como se fossem monges franciscanos.
né? Até a maneira deles viverem é muito semelhante à dos franciscanos. Eles tinham uma pureza ritual, tinham crenças apocalípticas, que o mundo ia acabar, eles acreditavam nisso. Viviam em comunidades isoladas e afastadas das cidades. Viviam completamente isolados, eles eram grandes críticos dos sacerdotes. Viviam uma vida comunitária simples, onde faziam tudo para todos. Tudo era cultuado, cultivado, dividido. Então, eles viviam de uma forma muito simples e muito comunitária. Eram rigorosos em relação às leis de pureza e à Torá. Alguns não se casavam, eram celibatários, e outros se casavam. Tinham práticas alimentares muito restritas, porque os judeus já têm práticas alimentares restritas. Mas eu juro que eu imaginava que isso fosse acontecer. Tem umas lanterninhas por aí, tá? A gente tinha, pelo menos eu trouxe pra cá. Tem que pegar. O que foi? Rapidinho, gente. Ah, tá. Vou pegar um paninho para botar aqui, porque tá pegando água dessa aqui. Gente, eu vou seguindo com os meus slides aqui, sem vocês verem, tá? Quando eu reconhecer aí, a gente volta. Bom, vamos lá. Eles eram rigorosos em relação à Torá. Ave Maria, tá molhando meu computador. Peraí, vou levar. Peraí, gente, que uma goteira pingou aqui. Ai, ai, ai. Já não sou muito boa desse negócio de computador. Rigorosos em relação à pureza da Torá, às leis de pureza e a Torá. Alguns eram celibatários, já falei, práticas alimentares restritas. Rejeitavam o sacerdócio do templo, que eles consideravam corrupto e ilegítimo. Então, eles não aceitavam o sacerdócio do templo. Eles viviam completamente isolados mesmo. Eles eram associados aos manuscritos do Mar Morto. Muitos dizem que os essênios que escreveram esses manuscritos do Mar Morto, porque há uma semelhança muito grande da forma de vida, né, a forma que os essênios... Rapidinho, gente. Foi, né? Foi. Embora não haja evidências da interação de Jesus com os essênios, há algumas semelhanças, como a crítica à corrupção religiosa e a purificação espiritual. João Batista, sabe João Batista, que batizou Jesus e tal? O estilo de vida que ele tinha, ele no deserto, dando ênfase ao arrependimento, à purificação, é associado a práticas essênias. Então ele foi até confundido e há quem diga que ele fazia parte desse grupo. Samaritanos, olha eles aí, gente. Era um grupo religioso e étnico que vivia na Samaria, que é uma região central da Palestina. Eles só seguiam os 5 primeiros livros de Moisés, que eles chamavam de Pentateuco Samaritano. Como eu já falei no início, o local de adoração a Deus era o Monte Gerizim.
Eles construíram um templo nesse monte, que os judeus destruíram. Então vocês imaginam também como eles adoravam os judeus, né? Aguardavam um Messias semelhante a Moisés. Eles, pelos judeus, eram considerados heréticos. Herético é aquele que não segue a lei divina, e impuros, que eram totalmente marginalizados. No contexto do ministério de Jesus, os samaritanos desempenhavam importante papel ao ilustrar o alcance universal da sua mensagem, que derrubava barreiras de preconceito e exclusão, enfatizando o amor, a compaixão e a adoração genuína a Deus. Eles aparecem várias vezes no Novo Testamento, na parábola do bom samaritano, como eu falei no início, no encontro com a mulher samaritana no poço, e na cura dos 10 leprosos. Se vocês não lembram, o único que voltou para agradecer a cura foi o samaritano. Os nazarenos, está acabando, tá, gente? Quem eram os nazarenos? Eram habitantes da cidade de Nazaré, que era um local sem prestígio de pouca significação. Por que a gente colocou os nazarenos? A gente já não ouviu falar que Jesus era um nazareno? E também que os nazarenos são seguidores de Jesus? Antes de serem chamados cristãos, eles eram chamados de nazarenos. E Nazaré foi um local onde Jesus viveu e cresceu até iniciar o seu ministério público. Judeus que faziam votos de se conservarem em pureza perfeita também tinham esse nome, mas na verdade não era nazareno, era nazireu. Então por isso que é confundido. Ser chamado de nazareno ao tempo de Jesus carregava uma conotação de humildade, desprezo ou insignificância. Essa ideia reflete a trajetória de Jesus, que nasceu e viveu em circunstâncias simples e foi rejeitado por muitos. Há, inclusive, no Evangelho de João, uma passagem que, se eu não me engano, o fariseu diz: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Quando dizem para ele que Jesus veio de Nazaré. E como Nazaré era considerada um local de pouca importância, era um local muito pequeno, muito simples, de pouca importância. O termo nazareno carrega tanto uma dimensão histórica, habitantes de Nazaré, quanto uma espiritual, como os seguidores de Jesus. E agora, o centurião. André, mas você vai falar do centurião? Mas por quê? Porque o centurião ele aparece muitas vezes no Evangelho. E o que é um centurião? Aí vocês vão falar, é um soldado romano. Não, não é só um soldado romano. É um oficial militar romano que comandava uma centúria, que são 100 soldados. Eles eram responsáveis, deixa eu colocar aqui, pela disciplina e pelo treinamento dos soldados. E eram os oficiais mais importantes do Império Romano. Eles tinham como uma determinação a manutenção da ordem pública e cumprimento das leis locais, bem como a cobrança de impostos e supervisão de projetos de construção. Os centuriões, eles eram designados para determinadas áreas, e porque eles tinham lá uma centúria. E eles coordenavam, né, os soldados que tomavam conta ali, ficavam em volta do templo, para não ter nenhuma rebelião, nenhuma confusão, principalmente nas épocas de festividade, quando Jerusalém ficava lotada de peregrinos que iam para as festividades. E eles tinham tarefas importantes, eles eram muito confiáveis e eram oficiais muito importantes para o Império Romano. O centurião é citado em muitas passagens do Evangelho e frequentemente retratados como figuras respeitosas, justas e com fé. A gente acha, às vezes, quando a gente fala do soldado romano, que todos eles são maus, são duros, são violentos, mas nem todos eram assim. O centurião de Cafarnaum diz assim: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Na verdade, quem disse isso foi Jesus. Para o centurião de Cafarnaum, quando ele cura o servo do centurião,
E o centurião que testemunhou a morte de Jesus disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, todos esses personagens, agora que a gente trouxe aqui, né, a gente viu muitas características de rigor, de hipocrisia, de ganância, de orgulho, de rigidez, de fé, de flexibilidade, de uma tentativa de pureza, de respeito, de estudo. E a gente vai fazer uma pergunta: com qual personagem da Boa Nova você se identifica? Será que nos identificamos com o centurião, com o doutor da lei, com o fariseu, com os essênios, que são mais tranquilos, muito simples, com o sacerdote, com o sumo sacerdote, que tem gente que acha que se confunde com o sumo sacerdote, né? Principalmente essa turma aí que dirige o centro espírita. Com quem a gente se identifica? Se nós estivéssemos lá naquela época, será que nós seríamos um samaritano? Que fechamos a porta para os discípulos e para Jesus quando quis passar pela Samaria? Será que nós estávamos lá naquele momento do julgamento, quando Pilatos pergunta para o povo: quem nós vamos soltar? O ladrão ou esse homem? Esse homem, ele não tinha nenhuma condenação objetiva para Jesus. E nós fizemos o quê? Escolhemos Barrabás? Assistimos à morte de Jesus e fomos embora? Ou recebemos Jesus com ramos no domingo de Ramos, quando ele entra saudando Jesus, e depois escolhemos Barrabás? Será que nós nos identificamos com os doutores da lei, que falamos, declamamos, citamos trechos do Evangelho, mas na verdade somos repletos de orgulho, de vaidade? Será que nós estamos no centro espírita, na casa espírita, como um levita, botando um copinho de água, andando para lá, ouvindo a palestra e saindo daqui não fazendo nada daquilo que a gente ouve? Fazendo as tarefas, são importantes as tarefas, mas será que a gente faz a tarefa mais importante, que é ouvir a mensagem de Jesus? E como está lá no primeiro slide, usar a mensagem, usar o Evangelho para a gente se modificar, para a gente ir extirpando o orgulho, extirpando a rigidez, o preconceito, que faz parte de todos esses personagens, que também são espíritos em aperfeiçoamento como nós. Então é essa reflexão que convido vocês a fazerem hoje. E aqui a mensagem de Jesus, que disse: eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância. Ele não veio para a desavença, para a guerra. A única guerra, que na verdade não é uma guerra, é um desafio que a gente tem, é o interno. Ele veio promover, quando ele diz: não vim trazer a paz, mas a espada. É essa espada. É a espada que a gente tem que usar em nós, para a gente remover, cortar aqueles nossos defeitinhos prediletos. Eu separei aqui um texto, é pequenininho, me permitam ler. É do Espírito André Luiz, o grande doador. Ele não era médico e levantou paralíticos e restaurou leprosos usando o divino poder do amor. Não era advogado
e elegeu-se o supremo defensor de todos os injustiçados do mundo. Não possuía fazendas e estabeleceu um novo reino na terra. Não improvisava festas e consolou os tristes e reergueu o bom ânimo das almas desesperadas. Não era professor consagrado e fez-se o mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade. Não era doutor da lei e criou a universidade sublime do bem para todos os espíritos de boa vontade. Padecendo amarguras, reconfortou a muitos. Tolerando aflições, semeou a fé e a coragem. Ferido, curou as chagas morais do povo. Supliciado, expediu a mensagem do perdão e do amor em todas as direções. Esquecido pelos mais amados, ensinou a fraternidade e o reconhecimento. Vencido na cruz, revelou a vitória da vida eterna em plena e gloriosa ressurreição, renovando os destinos das nações e santificando o caminho dos povos. Ele não era, portanto, rico e engrandeceu os celeiros dos séculos. Quem oferecer assim o coração em homenagem ao divino amor na terra, poderá desse modo, no exemplo de Jesus, embora anônimo, aflito, apagado ou crucificado, atender à santificada colaboração com Deus a benefício da humanidade. Seja Ele a nossa inspiração, o nosso exemplo e o nosso grande amigo incondicional de todas as horas. Muito obrigada.